Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Arquivo em Prosa. O Arquivo em Prosa é um evento realizado pelo Arquivo Nacional, em que especialistas de diversas áreas são convidados a discutir temas que dialoguem com o universo dos arquivos. Hoje vamos falar sobre arquivo e sociedade, aproximações. Para isso, convidamos Eliane Braga de Oliveira e Vivian Isaac. E para fazer a mediação, Renata Marbato. Vocês podem participar enviando perguntas e observações nos comentários dessa live, que serão lidas após as falas. Ao final do evento, vamos disponibilizar nos comentários da live um link para que possam cadastrar a presença e enviaremos um certificado de participação para o e-mail cadastrado no formulário. Bom, nossa convidada de hoje, Eliane Braga de Oliveira, é professora do curso de Arquivologia e do programa de pós-graduação em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, doutora em Ciência da Informação, bacharel em Sociologia. Ela foi servidora do Arquivo Nacional de 1983 a 1989. Pesquisa, avaliação documental, acesso à informação, memória e informação, memória e arquivos. Seja muito bem-vinda, professora Eliane, e uma boa palestra para vocês. Obrigada, Silvana. Bom, boa tarde a todos, espero que estejam me escutando bem. Peço desculpas por qualquer problema, porque não sou da geração das lives, né? Então, isso tudo é muito novo ainda, né? Para mim, espero que corra tudo bem. Eu queria agradecer o convite formulado pela Silvana, agradecendo também em nome dela, ao Arquivo Nacional, né, que é uma casa que me recebeu e que me formou, na verdade, na área de arquivo, porque eu não sou arquivista de formação, né? Então, aprendi o que eu sei de arquivo no Arquivo Nacional, inicialmente, e depois indo para a universidade, né? Então, agradeço. E vamos, então, conversar, né, começar a nossa prosa aqui sobre arquivos e sociedade, aproximações. Então, o título já é um título instigante, que nos remete realmente, né, a pensar na necessidade, na verdade, dessas aproximações, né? Porque se pensarmos assim, o que são os arquivos? Os arquivos, eles são produto da sociedade, mais especificamente até das sociedades da escrita, né? Foi quando eles surgiram, né? E desde então vem cumprindo esse papel na sociedade, né? De guarda, de preservação, de registros da informação, de guarda de documentos, que tem várias finalidades, né? Mas, na verdade, eles surgiram para comprovar direitos, comprovar deveres, né? Comprovar processos de trabalho, ações administrativas, enfim, nós sabemos disso, né? Então, por que falarmos em aproximações? Por que essas aproximações são necessárias, né? Eu levanto aqui a hipótese, né, de que talvez seja porque os documentos de arquivo sejam produzidos para viabilizar e registrar processos de trabalho, tomada de decisão, e não para contemplar necessidades futuras de pesquisa ou de construção de narrativas. Eles não são, de fato, formados para isso, apesar de que servem também para isso, né? Então, isso nos remete a dois conceitos, que eu não vou discorrer sobre eles, vou só citá-los, né? É o conceito de memória coletiva, de Maurice Selvax, e o conceito de lugares de memória, do Pierre Nora. Acontece que nem sempre os arquivos apresentam algum significado que seja compartilhado pela sociedade na qual ele está inserido. Então, isso é fato, justamente porque esses documentos, muitas vezes, não estão relacionados à dinâmica daquela comunidade, né, fisicamente falando. Mas ela se refere a ela, né, eles se referem a ela, mas não estabelecem com essa comunidade um partilhamento de memória. Então, nesse caso, não se constitui, esses dois elementos, arquivo e sociedade, eles não comungam
de uma memória, da chamada memória coletiva, né, no conceito de Alvates. Então, por isso, muitas vezes, existe esse estranhamento, não é? E a questão do lugar de memória de Pierre Nora, ele nos fala que o arquivo funciona também, além de outros equipamentos sociais, como um espaço de preservação de vestígios de um passado que não existe mais, não é? Então, é preciso que, para que haja essa memória, ou essa ligação, essa relação entre arquivo e sociedade, haja alguma coisa que os identifique, né? O que eles se identifiquem entre eles, para que a gente pudesse falar de que eles realmente fazem parte de um grupo, né? Ou de um quadro social que compartilha uma memória coletiva. Bom, então, isso talvez esses dois conceitos conjugados expliquem um pouco essa necessidade de aproximação de um e outro, né? Dos dois. Bom, então, apesar disso, os arquivos ou os acervos arquivísticos, eles são elementos de grande relevância para a construção da memória da coletividade, né? Eles implicam em conhecimento, eles implicam na formação de uma identidade, eles implicam na garantia da cidadania, né? Possibilitam a construção de uma memória, né? Então, isso tudo é importante, mas para isso é necessário que eles sejam organizados, preservados, né, e também divulgados, né? O que ocorre com os conjuntos documentais durante seu ciclo de vida, isso nós sabemos, implica naquilo que será objeto de difusão. Então, se eu não garanto uma gestão de documentos, se eu não garanto a preservação do acervo, não haverá nada para difundir, né? Mas nem sempre é assim, por sorte, né? Nós temos acervos ainda passíveis de difusão, e que são difundidos efetivamente em arquivos públicos, em centros de documentação, em centros de memória e por aí vai, né? Desde 1980, nós temos apontado por diversos autores da área um vazio conceitual no campo da arquivística, apesar da constante afirmação dos arquivos como componentes da memória de uma coletividade. Então, a questão da memória não é um assunto que se debate muito em arquivística, né, ou na arquivologia, pelo menos até 1980, os anos de 1980, né? Somando isso à ausência de discussões relacionadas ao papel dos arquivos e dos arquivistas na formação da memória social, né? Nós precisamos pensar também em aspectos que muitas vezes são omitidos, né? Quando nós falamos de difusão, quando falamos de qualquer coisa relacionada a arquivos, que são aspectos políticos e ideológicos, né, que permeiam toda a produção e a preservação dos acervos, né? Daí, Terry Cook, numa passagem de um artigo de 1998, ele se pergunta, e nós perguntamos também, devemos nos perguntar, quem estamos nós como arquivistas memorializando agora? E quem hoje marginalizamos e excluímos da memória social por nossas ações e omissões? Então, acho que essa é uma pergunta extremamente relevante, que nós não fazemos sempre, né? Às vezes nós, por várias questões, achamos que estamos lidando com uma memória que está lidada, né? É a memória que tinha para ser preservada, quando, na verdade, os acervos já são uma construção, não é? Então, exceção à regra, Terry Cook é um dos autores que discute o poder dos arquivos e dos arquivistas sobre a formação dessa memória, alertando sobre o perigo que representa a abdicação desse poder por parte dos próprios profissionais para eles mesmos e para os que se utilizam das fontes arquivísticas. E aí ele tem uma passagem que é muito interessante, de um outro texto, que eu vou ler aqui, abre aspas. Nesse aspecto, é um cego conduzindo outro, em ambas as direções. Estudiosos usando arquivos sem perceber as espessas camadas de intervenção e significado codificado nos registros por seus produtores e pelos arquivistas, muito antes das pesquisas começarem. E arquivistas tratando seus arquivos sem sensibilidade para as marcas que estão deixando no registro arquivístico. Então, eu acho muito interessante essa passagem, porque acho que ele ressalta muito a importância de nós termos essa consciência, né?
do que nós fazemos quando nós lançamos com a nossa prática, com a prática arquivística, com as nossas ações enquanto arquivistas, essas espessas camadas de intervenção e significado nos acervos. Não é? Então, acho que isso é uma observação dele que procede e que está diretamente também vinculada à questão da difusão, apesar de precedê-la. Tá? Tem uma outra passagem que eu acho muito interessante, que fala, que nos lembra também do significado do documento de arquivo, que eu vou reproduzir aqui, e que ela está num filme, que aqui em Brasília nós usamos muito nas aulas, porque ele é muito significativo do ponto de vista da construção da memória e do papel do documento de arquivo nisso. Vocês devem conhecer, é o filme Narradores de Javert, dirigido pela Eliane Caffé. Tem uma fala do personagem principal do filme, que se chama Antônio Biar, que é um carteiro. Ele fala o seguinte: é o único letrado no lugarejo, né? O único que sabe ler e escrever. Então, ele fala o seguinte: uma coisa é o fato acontecido, outra coisa é o fato escrito. O acontecido tem que ser melhorado no escrito de forma melhor para que o povo creia no acontecido, né? Então, nessa forma singular, né, de se expressar, né, engraçada até, ele fala da importância do registro da informação, né? E é com isso que nós lidamos, é com o registro da informação. Trazendo uma fala também de uma arquivista americana, ela diz o seguinte: os pesquisadores usam os registros que coletamos para dar sentido ao passado, presente e futuro. Os arquivos e seu uso permitem um ciclo de narrativa com vários personagens e perspectivas, finais diferentes e até intermináveis. Então, tem uma outra fala aqui também que eu vou recuperar, que eu acho muito apropriada, que tem a ver com essa da Tânia Zanisch Belcher, que é a arquivista que eu citei agora, que é de um artigo da professora Georgette, minha colega aqui da Universidade de Brasília, e que ela nos lembra o que aconteceu no Brasil durante as CPIs, durante várias CPIs. E ela diz o seguinte: o que se viu nos últimos tempos em todas as investigações conduzidas pelas CPIs foi uma profusão de documentos recolhidos nas mais diversas instituições públicas ou privadas pelo seu valor probatório. O poder da fala dos arquivos passou a ser determinante no rumo das investigações, e essa fala ultrapassa de longe apenas os interesses políticos imediatos. Então, o papel dos arquivos vai muito além disso. Ele tem também, né, esse papel, né, que é de constituir a prova naquele processo de trabalho, seja ele qual for, mas ele se sobrepõe a isso, né? Portanto, nós precisamos dos trabalhadores, né, dos profissionais da área, porque eles é que vão ser os responsáveis, né, por preservar e transmitir esse patrimônio cultural e social da sociedade, né, que também protegem direitos legais de indivíduos e instituições e ajudam os cidadãos a responsabilizar seus governos e outras organizações. Assim, isso é uma fala da Sociedade dos Arquivistas Americanos, de 2002, eles dizem, assim, arquivos e arquivistas são essenciais para uma sociedade democrática e educada. Então, nós temos dois aspectos que eu considero cruciais dentro desse espectro, né, de responsabilidade, de função social dos arquivos. Tem dois aspectos que eu acho que são bastante importantes e são desafiadores, que estão sempre colocados aos profissionais de arquivo, porém, eu acho que eles estão intensificados nesse momento que nós vivemos, né, que são as necessidades de pesquisa da sociedade e o impacto das tecnologias de informação e comunicação e do ambiente digital nas práticas arquivísticas. Daí, Silvana, esses dois... nós temos um slidezinho aí, né, só com esses dois aspectos, até para eu não me perder muito. Se for possível, você coloca, se não, tudo bem, eu já vou continuar aqui, obrigada. Isso.
Então, falando do primeiro que eu considero um desafio, né, que são as necessidades de pesquisa da sociedade, eu acho que nós temos sido, nós enquanto arquivistas, né, e os arquivos, né, os espaços de pesquisa e de acesso à informação dos arquivos, é, eles têm sido mais exigidos em função de novas demandas sociais que a própria evolução da sociedade, o próprio desenvolvimento social, a dinâmica social tem trazido, né? Então, eu cito alguns aspectos apenas relacionados aos direitos humanos, à inclusão, a movimentos de inclusão, né, que têm sido tão importantes, a questões relacionadas ao meio ambiente, desculpe, e a transparência administrativa. Então, pelo menos a minha geração, que já viveu um tantinho mais, né, nós vivemos um período de mudança bastante significativa, especialmente no que diz respeito ao acesso à informação e a possibilidade também de difusão, né, dos acervos que eram e que são custodiados, especialmente pelos arquivos públicos, em função de um novo contexto social, né, do desenvolvimento social, da instalação de um processo democrático no país. Então, a gente sabe que isso tudo influenciou bastante, mas que nós vivemos ainda, de certa forma, um embate entre uma cultura do sigilo, né, uma cultura do segredo, e uma necessidade que nós temos atualmente de atender a essa dinâmica, né, de progresso, né, e de evolução da nossa sociedade, e que muitas vezes pode trazer algum problema, né? Então, essa questão das novas possibilidades e necessidades, né, de acesso à informação, ela coloca em pauta temas que nem sempre são lembrados ou priorizados nos arquivos, especialmente nos arquivos públicos, né? Mas já se observa um movimento no sentido da superação de um viés que é predominante ainda, eu acho, né, nos arquivos, que é esse viés estadista, né, que é muito característico, especialmente nos arquivos públicos, né? No entanto, isso já começa a mudar e, por conta disso, nós realizamos uma pesquisa, uns anos atrás, de 2006, a pesquisa foi feita mais recentemente, mas nós pegamos um período de 2006 a 2010 para fazer uma pesquisa numa base, chamada Base Lisa, né, que indexa artigos de periódico da área de biblioteconomia, arquivologia e outras áreas afins, e essa pesquisa identificou um conjunto de artigos que ressaltam e que defendem o compromisso dos arquivistas com iniciativas que visam a inserção de grupos ou comunidades pouco representados nos arquivos, especialmente nos arquivos de Estado. Identificou-se também nessa pesquisa uma crítica ao silêncio dos arquivos quando se trata da memória de populações excluídas ou marginalizadas. Então, não era uma quantidade grande de arquivos, mas isso já estava registrado nos artigos de periódico e, portanto, esses artigos registram uma preocupação que já se consolidou, né, na nossa área. Um outro exemplo também interessante, que é mais recente, é uma pesquisa de doutorado que eu tive a oportunidade de orientar sobre a representação da mulher nos instrumentos de descrição de arquivos públicos no Brasil, né? E essa pesquisa evidenciou uma dificuldade muito grande de acesso, né? E neste caso especificamente, dessa pesquisa, os documentos existiam, mas não era possível chegar até eles pelos instrumentos de pesquisa disponibilizados pelos arquivos. Então, esse é um problema também que nós enfrentamos, né? Nós sabemos que ainda temos, especialmente nos arquivos públicos, uma série de conjuntos documentais, de acervos, né, que são custodiados por eles, que não receberam ainda o devido tratamento e que precisam receber para que eles possam ser divulgados, né? Então, nesse caso, nós tivemos um probleminha com a transmissão da professora Eliana.
enquanto a gente procura restabelecer a conexão com ela, eu gostaria de chamar também para falar aqui com a gente a Vivian Isaac. Ela é responsável pela área de pesquisa e difusão documental da Coordenação Regional do Arquivo Nacional em Brasília. Vivian, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Silvana. Boa tarde. E depois que a gente restabelecer a conexão com a professora Eliana, depois da fala da Vivian, nós damos continuidade à fala da professora Eliana. Ok. Vivian, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, querida. Obrigada. Boa tarde a você que está nos ouvindo. A professora Eliane está com um problema e eu gostaria de dizer que a professora Eliane apresentou um leque de questões e problemas, né, que se referem aos arquivos públicos de todo o Brasil, numa aula fantástica, né? Nem saberíamos, nem teríamos tempo para poder tentar respondê-la, mas ela faz um leque muito pertinente e real do que realmente é a situação do acesso à informação pública, sobretudo depositada nos arquivos públicos, como ela se referiu. No caso da minha fala, do meu lugar de fala, que é o Arquivo Nacional, temos muitas questões e desafios a desenvolver, sem sombra de dúvida, mas eu queria falar um pouquinho para você sobre o Arquivo Nacional, para a gente poder contextualizar um pouco a minha fala. Então, o Arquivo Nacional, ele tem 182 anos, foi criado em 1838, como arquivo público do Império, estava previsto na Constituição de 1824, e depois de sucessivas sedes, enfim, ele vai tendo a sua função e recebendo documentação. Então, ao longo desses 182 anos, o Arquivo Nacional ele acumulou um acervo, como sabemos, de valor inestimável, que está armazenado na sede no Rio de Janeiro e na coordenação regional aqui em Brasília. E desses 65 quilômetros de documentos, temos quase 2 milhões de fotografias, negativos, cartazes, mapas, filmes, registros sonoros. Esse imenso acervo reúne desde a documentação que remonta à administração colonial, passando pelo Império, pelos órgãos da República, enfim, até os dias atuais. Embora a missão do Arquivo Nacional seja guardar, recolher, né, preservar e dar acesso, sobretudo, à documentação da administração pública federal, o Arquivo Nacional ele tem documentação de origem privada, né, reunindo milhares de documentos sobre famílias, personalidades da política, da ciência e da cultura brasileiras, que foram recebidas por meio de doação. A gente pode fazer um recorte, né, nesses 182 anos, assim, para as últimas 3 décadas, assim, 30 anos, ou um pouco menos, onde a gente nota, né, evidenciado um processo de modernização do Arquivo Nacional em relação à qualidade do acervo que ele vai receber e, sobretudo, a garantia do acesso ao cidadão, que é a função principal do Arquivo Nacional, né? Se ele tem todas as outras funções, todas elas são necessárias, porque é necessário dar o acesso ao cidadão às informações que ele custodia. Então, nesses últimos décadas, eu destaco a lei de arquivos, sempre sob a perspectiva de acesso à informação,
ao cidadão. A lei de acesso, a lei de arquivos, me desculpe, a lei 8.159 de janeiro de 91, ela vem trazer uma novidade, que é enfrentar a destruição indiscriminada do patrimônio documental, sobretudo na área da administração pública federal. Claro que esse quadro que a professora Eliane falou antes de mim é uma realidade que vivemos até o momento, mas esta lei, ela começa a se preocupar e apontar a necessidade de que haja um fim na destruição indiscriminada dos documentos, afirma a necessidade de que o cidadão tenha pleno acesso às informações do seu interesse particular ou do interesse coletivo, e determina que são permanentes, né, os conjuntos de documentos de valor histórico e informativo, e que devem ser definitivamente preservados. Essa documentação de valor permanente de que trata a lei, ela é colocada no local de que são documentos inalienáveis e imprescritíveis. Então, isto tudo é muito importante para o acesso à informação, a pesquisa, a comprovação de direitos e, sobretudo, para a função, para o mandato legal do Arquivo Nacional, que pode, então, ter maiores garantias de que uma documentação dos órgãos públicos não vão ser eliminadas e que vão ter o seu destino final no Arquivo Nacional para o seu tratamento adequado e viabilidade de acesso ao público que necessita de informações dos órgãos que o produziram. Então, não só garantindo o valor histórico para uma pesquisa acadêmica, histórica, mas, sobretudo, garantindo ao cidadão no futuro a comprovação de direitos que estão contidos nessa documentação, né, nesses registros. Mas como é que essa lei pode ser cumprida? Bom, isso tudo é assim, uma outra live, uma outra discussão, nós sabemos, mas vou aqui colocar um outro ponto para a gente pensar. Então, 12 anos depois, em 2003, se cria o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo SIGA, cujo órgão central é o Arquivo Nacional, que vai estabelecer normas e procedimentos para que a administração pública federal que produz a documentação que vai algum dia entrar no Arquivo Nacional, aquela de valor permanente, seja efetivamente cuidada, descrita, controlada. Então, a gestão de documentos é uma função estratégica, é uma questão estratégica para o Arquivo Nacional, no sentido de garantir uma entrada contínua de acervo preservado, identificado e de qualidade no Arquivo Nacional, que vai ser utilizado para fins de pesquisa do cidadão em geral e da própria administração mais para frente. Então, é estritamente vinculado à questão da não destruição da documentação pública, do seu correto gerenciamento, encaminhamento para o Arquivo Nacional naquilo que lhe é previsto pelo mandato legal. O Arquivo Nacional enfrenta um desafio constante de ampliar o acesso ao seu acervo. Nós temos o Sistema de Informações do Arquivo Nacional, o CIAN, entre outras bases de dados e outros instrumentos de pesquisa, que levam o pesquisador, o cidadão, a procurar o que deseja na instituição. O CIAN, você pode fazer a pesquisa online, e cada vez mais isso se faz necessário que mais documentos e acervos estejam disponíveis para a pesquisa online do cidadão e do pesquisador.
Nesse sentido, e se relacionando ao tema da nossa live também, a ampliação dos produtos de difusão, né? O que o Arquivo Nacional pode contribuir para que o cidadão, o pesquisador, o estudioso ou interessado possa conhecer mais o acervo e receber um produto elaborado, né, pela pesquisa, pelos seus historiadores. Nesse caso, o Arquivo Nacional ele tem uma coordenação específica para esse fim, a Coordenação Geral de Acesso e Difusão Documental, cuja sede fica sediado no Rio de Janeiro, e a Coordenação Regional, que desenvolve projetos de apoio à difusão documental do Arquivo Nacional. Mas qual é a função da difusão? É mostrar o potencial do acervo, né? É divulgar aquilo que já é público, mas antecipando o público um pouco a riqueza documental do acervo do Arquivo Nacional e construir, através do conhecimento, da pesquisa desse patrimônio, a noção do próprio valor que existe nesse acervo, e assim também estamos trabalhando para a preservação, para o entendimento que a sociedade tem sobre o valor e a necessidade de preservação de todos esses registros, né? Então, a pesquisa e difusão documental, né, se entendida assim como uma ação ampla, ela é realizada por integração de diferentes conhecimentos de profissionais. O Arquivo Nacional, como sabemos, desenvolve muitos produtos de difusão, que envolve pesquisa, comunicação, ação pedagógica e uso de tecnologia. Todas essas ações visam atingir o usuário final da informação, seja o aluno, seja o professor, seja o pesquisador, cidadão em geral. Mas assim, dentro dos limites da minha apresentação, eu vou destacar produtos de difusão que envolvem pesquisa e que estão ligados ao acervo que o Arquivo Nacional preserva. Então, eu destaco o site História Luso-Brasileira, né, dedicado à produção de conhecimento e difusão do acervo, compreendido entre o final do século XVI e início das primeiras décadas de XIX, dentre tantos outros produtos disponíveis ao público. Eu destaco o site por alguns aspectos. Pelo pioneirismo, né, ao ser criado em 2003, pela editora, a historiadora Cláudia Beatriz Heinemann, juntamente inaugurado com o portal do Arquivo Nacional em 2003, manter a pesquisa nos acervos e a produção de conhecimento de forma contínua e ter conquistado, assim, um público importante, formado por alunos e professores das escolas e universidades brasileiras. Chama atenção a um produto integrado ao site, que é o Glossário Luso Brasileiro, que nasceu a partir da leitura dos documentos do século XVI, as décadas também do século XIX, que estão reproduzidos na sala de aula do site Arquivo Nacional. Nesse sentido, é importante destacar, né, um outro produto do Arquivo Nacional na difusão do seu acervo, que é a seção de exposições virtuais. A seção de exposições virtuais, ela reúne mostras exibidas presencialmente, depois produzidas, nós temos novas exposições virtuais, produzidas especialmente para o ambiente virtual. Como vocês podem ver no site, as exposições, elas têm um amplo leque temático e cronológico, realizando a exibição de documentos textuais, audiovisuais, cartográficos, obras raras, relacionando-os com novas configurações
que ultrapassam seus arranjos originais. Então, a difusão, ela instiga novas interpretações, novas leituras do acervo, produzindo conhecimento para acervos que já são públicos, mas não são conhecidos, ou que são muito conhecidos, mas que vão receber um tratamento novo dos pesquisadores historiadores do Arquivo Nacional que trabalham nessa área. Nesse sentido, né, é importante destacar o trabalho da editora, da historiadora Maria Elizabeth Breia, que durante a pandemia, né, viabilizou a publicação de 3 novas exposições virtuais totalmente concebidas para o meio virtual. Né? A primeira, lançada em abril, de minha curadoria, com documentação sob a guarda da coordenação regional, intitulada Marcha para o Oeste, a Conquista do Brasil Central. A segunda exposição, o Samba, titulado Samba Faz a História, publicada em agosto, com a curadoria da historiadora Viviane Gouveia. E a terceira, exposição sobre a FEB, de curadoria da historiadora Renata Williams e Elizabeth Breia. Em função dessa ampliação do acesso da difusão e do tema, né, colocado também por essa live, instigada também por questões muito atuais, eu não posso deixar de mencionar, no que se refere à ampliação do acesso ao acervo do Arquivo Nacional, de 3 legislações, que eu gostaria de fazer um destaque aqui. A primeira foi a legislação que permitiu a entrada dos acervos do regime militar no Arquivo Nacional, depois de 26 anos do fim da ditadura militar. A Lei de Acesso à Informação, a LAI, né, a Lei número 7.724, de 2012, que diminui os prazos de sigilo, que significa que no futuro nós vamos ter mais rapidamente documentação que ficaria eternamente sob sigilo, mas estará no Arquivo Nacional, assim se espera. E a regulamentação da LAI, que conseguiu, então, finalmente, fazer com que todos esses arquivos tivessem com acesso restrito no Arquivo Nacional. Toda essa documentação pode ser consultada na base de dados CIAN. Então, e por fim, são inúmeros os desafios que temos pela frente. Parceiro do Arquivo Nacional, mais ainda os arquivos públicos municipais e estaduais. Uma digitalização necessária de grande massa documental que não está digitalizada, como a professora Eliane apontou, antes até da digitalização, de uma massa documental ainda não descrita. Em função disso e da necessidade cada vez maior de acesso ágil e rápido de uma informação de qualidade, a instituição, a criação de mais bases de dados é mais do que necessário e urgente. Eu acredito que todos nós, profissionais da área de arquivo, seja ele em qual esfera, estamos sempre bastante preocupados e atentos e trabalhando para que, em sintonia com as necessidades de pesquisa
do cidadão, das universidades, da sociedade, dos temas que são urgentes a serem tratados, que cada vez mais é necessário o engajamento de todos, não só dos profissionais de arquivo, mas de toda a sociedade, para que as informações cheguem ao seu destinatário fundamental. Muito obrigada, espero as perguntas. Boa tarde a você. Oi, Vivian, muito obrigada pela sua fala, nós que agradecemos, muito bom te ouvir. E nós conseguimos restabelecer a conexão com a professora Eliana, vou chamá-la para que ela possa dar continuidade à sua fala. Oi, professora, seja bem-vinda de novo. Pois é, nem me pergunte o que aconteceu, que eu não sei, mas eu consegui entrar aqui pelo celular. Maravilha. Fique à vontade, professora. Tá, eu vou só concluir. Eu estava falando sobre as necessidades, né, de pesquisa da sociedade, que era importante, né, se considerar isso também no trabalho de difusão. Então, outro item que eu ia comentar é o impacto das tecnologias de comunicação e informação e o ambiente digital, né? E só ressaltando uma observação que foi feita pela Sociedade dos Arquivistas Americanos, é o descompasso que eles tinham identificado entre a evolução das tecnologias de informação e a apropriação desse conhecimento na formação do arquivista. Então, nós sabemos que nós sofremos por isso, né? A tecnologia, ela chega com muita força, ela se impõe à sociedade, ela se impõe no ambiente dos arquivos, e, geralmente, a universidade vai a reboque disso, né? Então, a tecnologia se instala, ela é aplicada no âmbito da gestão de documentos, por exemplo, né? E a formação dos arquivistas, ela não anda no mesmo ritmo, ela vem a reboque disso. Isso pode gerar problemas sérios e problemas irreversíveis até, quando a gente fala de tratamento de acervos, né? Especialmente de acervos digitais. Mas lembrando também uma observação que a Ieda Bernardes, arquivista lá de São Paulo, faz. Ela diz que o armazenamento ilimitado e o acesso remoto não resolvem os problemas arquivísticos, e nós sabemos disso, né? Porque, na verdade, só será difundido, né, só vai chegar até os arquivos permanentes aquilo que for preservado, aquilo que for objeto de gestão de documentos, né? Então, para nós, ter um olhar, nos apropriarmos da questão das tecnologias de informação e do ambiente digital, das particularidades do ambiente digital, é fundamental, porque nós temos que fazer uma apropriação crítica. Não é tudo que é bom que vai ser útil ou que vai ser adequado para a preservação do documento de arquivo, né? Até mesmo por questões de autenticidade, né? Questões que são específicas do documento de arquivo, que outros tipos de documento não enfrentam no ambiente digital, como nós arquivistas enfrentamos, né? Então, era só essa observação, e eu concluo mais uma vez com o Terry Cook, né? Ele tem uma frase que ele diz que a escolha do que registrar e a decisão do que preservar são ações socialmente construídas, né? Eu incluo aí também a decisão sobre o que e como divulgar, né? Então, nós precisamos pensar em todo o ciclo vital dos documentos, né, em todas as suas possibilidades de uso, tendo consciência disso, né, que, na verdade, esse momento em que nós decidimos o que nós vamos preservar, no momento de uma comissão de avaliação, ou no momento em que nós priorizamos determinados acervos ou determinadas temáticas nos nossos arquivos, né, para serem objetos de ações de difusão, na verdade, essas ações, elas são socialmente construídas, não é? Então, não é uma decisão individual, não é uma mera decisão técnica. É importante que nós tenhamos sempre isso em mente, né? E, finalmente, para concluir, uma observação também de outros arquivistas, né? Eu agora não vou me lembrar qual a nacionalidade deles, mas eles terminam um texto também que eu li, que eu achei interessante,
dizendo que, na verdade, os arquivos não estão sob ameaça direta de abolição ou perda de função na era digital, né? Isso é importante. Às vezes a gente acha que não tem mais o que fazer, né? Então, eles dizem que os arquivos permanecem em seu papel ao preservar o contexto e preservar cópias físicas, bem como por sua responsabilidade institucional, que continuará sendo um requisito social, legal e administrativo importante também no futuro, né? Então, estamos garantidos. Eu agradeço, viu? E desculpe aí, porque eu não sei o que aconteceu. Fica tranquila, professora. Essas coisas acontecem, fazem parte do pacote das lives. Estamos todos nesse contexto. Ok. Muito obrigada pela conclusão da sua fala. Eu vou chamar agora a Renata Barbato para as considerações finais. A Renata é coordenadora de documentos escritos do Arquivo Nacional, doutora em História pela UERJ, mestre em Ciência da Informação pelo IBICT, da UFRJ, bacharel em Arquivologia pela UF e licenciada em História pela UERJ. Sua tese, o Arquivo Nacional no Estado Novo, a gestão de Eugênio Villenha de Moraes, entre 1938 e 1945, foi defendida em 2018. Seja bem-vinda, Renata. Muito obrigada, boa noite, Silvana. Primeiro, queria agradecer o convite, é sempre um prazer muito grande participar de momentos de debate de construção de saber, mesmo que seja para reavivar a memória de algumas coisas que a gente já está habituado a, de alguma maneira, a cancelar e escutar, né, no universo que a gente da área, mas também porque sempre é um prazer a mais participar nessa função de debatedor, de, na verdade, escutar mais e tentar elaborar um pouquinho o que foi dito. E aí, nesse sentido, só tenho a dizer que o que eu escutei, na verdade, foram coisas extremamente pertinentes. A questão de pensar nos arquivos como uma lógica de aproximação, e aí, no caso, as duas apresentações, elas pensaram na lógica de aproximação muito voltada para a questão da cidadania, do cidadão, da presença desse cidadão mais dentro do arquivo. E aí, nesse sentido, eu gostaria só de recapitular algumas coisas que talvez possa juntar e ter uma nova imagem sobre isso, uma nova faceta sobre a coisa. Bom, a professora Eliana Braga, ela apresentou alguns pontos, que obviamente não vou retomar todos, mas dois especificamente que eu achei bastante pertinentes, que ela fala, na verdade, da construção dos arquivos. Ela usou esse termo, e, na verdade, esse termo, às vezes, é um termo um tanto quanto caro e, às vezes, polêmico dentro da área, visto que, de uma perspectiva técnica, os arquivos, e aí eu estou falando dos arquivos institucionais, a gente vai usar a expressão dizendo que os arquivos, eles são, na verdade, documentos orgânicos que são produzidos dentro de uma administração, dentro de uma gestão, e que vão sendo, na verdade, produzidos à medida em que foram sendo necessários e representando uma ação. Mas, também, como historiadora, sou arquivista e historiadora, é completamente compreensível e super, na verdade, aceito, dentro da minha perspectiva, de que o arquivo também é uma construção. E essa construção, ela também passa por essa parte orgânica. Ela passa por essa parte orgânica, mas ela passa por outros muito mais. A gente pode pensar na própria construção do acervo, que mesmo sendo orgânico, ele faz parte de uma história da administração, de como se fazer, de como se produzir, de como se documentar, por que documentar. Então, isso é uma construção, isso faz parte, na verdade, de como nós funcionamos. E aí, temos aí o desenvolver disso, que a gente pode pensar na lógica de uma construção mais à frente. E aí, a gente pensando que os arquivos, na medida em que eles não são mais o que a gente chama de documentos correntes, e eles já estão passando por uma outra perspectiva, que é a perspectiva de entrar para uma lógica de recolhimento, uma lógica de memória, ele é, de novo, uma construção, porque ele também passa por uma seleção para saber o que é ser guardado, o que não vai ser, e aí passa por outra construção de saber como foi preservado, como não foi. Então, assim, o arquivo em si, ele é construído
de diversas formas. Algumas vezes racionalmente pensadas e outras não. Outras, a construção se dá, na verdade, por sua própria trajetória. Isso eu achei importante retomar, porque isso vai ao encontro do que eu queria falar em relação à apresentação da professora Vivian, que vai, na verdade, para uma perspectiva mais arquiveiro, vamos dizer assim, que a gente brinca dizendo, que é falar sobre a lei de arquivos, sobre como é parte dessa relação, como a gente, de alguma maneira, avançou em relação aos arquivos e à memória do Brasil, em relação aos registros de memória, perdão, no Brasil, quando a gente conseguiu a lei de arquivos e garantia de que esses acervos eles vão ser conservados, eles vão ser preservados, eles de fato pertencem a um patrimônio social. E aí, por que eu estou retomando, por que eu peguei essas falas? Porque, na verdade, e aí eu vou fazer um pouco da aproximação com a sociedade de uma outra perspectiva. Porque, e aí me parece completamente plausível que as falas sejam de pensar na ponta do que a gente faz, dentro do que é a área de arquivo. Mas é importante pensar, e é importante não esquecer, e mais do que isso, ter a consciência da responsabilidade do que está por trás disso tudo. E aí, por isso que eu puxei um pouco sobre essa questão da construção, porque e aí eu gostei absurdamente, pessoalmente, do momento em que a professora Eliane fala sobre o quanto, na verdade, os arquivistas e os pesquisadores, eles se debruçam sobre pesquisar aquilo sem saber de toda a trajetória que aquele acervo carrega consigo. E hoje a gente ainda tem, de forma muito escassa, pesquisas sobre a própria arquivologia, sobre os próprios acervos. Exceto as instituições que fazem as pesquisas sobre os acervos porque precisam colocar numa base de dados de descrição ou qualquer coisa assim, a verdade é que pouco se estuda sobre a história da trajetória dos documentos até chegar ali. E isso é provocado pelo fato de que a própria área de arquivologia, na verdade, ela tem, de 20 anos para cá, ela tem crescido bastante no Brasil, mas a verdade é que ainda são pesquisas que precisam crescer muito e amadurecer, mas também é uma intenção, não digo uma intenção, perdão, não é essa palavra, também tem um motivo por trás. Por que de não se interessar por isso? E aí eu acho que quando a professora Eliane falou isso, eu me senti muito... eu acho que achei a resposta. É essa, na verdade, porque as pessoas pouco sabem que é preciso e que tem uma história ali atrás. E aí a gente, como arquivista, como que trabalha em instituições de memórias, a gente pouco fala sobre a própria história. A gente fala mais sobre a história dos acervos que a gente está falando, mas a história da instituição, daquilo que a gente está guardando. E aí eu aproveito, então, essas duas falas para levantar um pouquinho a bandeira de que é necessário a gente olhar um pouco para si, porque se a gente não olhar para si, várias conquistas, em algum momento, elas vão se perder, porque não vai ter consciência do próprio processo, e aí eu entro já na parte da questão da lei. A gente vai ter aí, na verdade, uma composição de 30 anos da lei, e aí o que a gente aprendeu com essa lei até hoje? O que na verdade as gerações anteriores lutaram para conseguir dessa lei, e o que a gente incorporou e o que a gente assumiu daquilo ali. E é uma reflexão super importante de se fazer, na verdade, porque se ela não acontecer, e aí entendendo que a gente está num momento de muitas mudanças, e aí eu estou falando de mudanças no país inteiro, mudanças tecnológicas, mudanças de uma série de coisas, é possível que algumas coisas simplesmente se dissolvam e as pessoas não consigam recapitular. E eu acredito que a lei de arquivos, ela passa um pouco por isso, de algumas coisas simplesmente terem ganhado uma nova roupagem agora, uma nova interpretação, quando, na verdade, lá no objetivo inicial, ela tinha um outro motivo. E aí isso vai a minha pergunta inicial, na verdade, para a professora Vivian, porque eu imagino que, como todas as pessoas que trabalham na área, tem suas críticas particulares e tem suas observações. E eu fico pensando se a senhora, por exemplo, durante todo esse tempo que trabalhou com acervo, foi possível notar diferenças assim, de como lidar com a lei de arquivos. E eu acredito que sim, mas assim,
Se sim, qual a coisa que, na verdade, se perdeu e que acho que talvez fosse importante recapitular essa lei? Acho que é um exercício bom de se fazer. Eu não sei, na verdade, se é uma pergunta um pouco abusadinha, mas Não. eu acho que é uma coisa de refletir mesmo sobre a nossa própria história. Não passa por a lei é ruim ou a lei é boa, mas tipo, ali a gente se perdeu, ou o propósito inicial é esse, mas agora eu entendo que as pessoas estão olhando com uma nova interpretação. E aí, nesse sentido, e aí voltando, e eu estou transitando entre as duas falas, voltando à questão da construção dos arquivos, eu gostaria de perguntar, porque assim, eu fiquei bastante interessada quando a professora Eliane começou a falar, e obviamente que eu super compreendo que são muitos temas que você abordou, mais amplos, e que cada um daria uma live inteira só por cada assunto, e na verdade dariam boas teses aí, mas eu confesso que eu fiquei um tanto quanto curiosa quando você vai fazer lá, quando você vai começar a identificar e você vai falar sobre as memórias, e aí você vai dizer, que é uma coisa também muito comum na literatura já dita, sobre a questão dos lugares de memória e memória coletiva. Mas eu confesso que eu gostei da composição que a senhora fez, de juntar, de explicar, olha, isso aí, na verdade, juntando esses dois, a gente faz o sentido dos arquivos. E discutir o sentido dos arquivos é algo também bastante difícil, porque ao longo do tempo isso também se modificou. E a sua fala diz isso, não é uma coisa... Mas a minha pergunta é, dentro do que a gente tem hoje, de tantos embates de diferentes segmentos da sociedade tentando estar dentro dos arquivos, ou alguns não estando, mas de alguma maneira eles e não sendo representados, mas você vê externamente a vontade de ter sua própria memória, de manter seus espaços. Dentro dessa lógica dessa memória coletiva, a senhora acha que as instituições elas deveriam, por exemplo, e aí pensando nos arquivos privados, que eu acho que talvez consiga atender mais do que simplesmente uma política de arquivo que a gente vai dar conta, que é o que a lei determina, executivo, legislativo, e a gente guarda essa memória da administração. Mas a senhora acha que deveria existir, por exemplo, ou seria possível pensar em centros de memória, mas que tivesse unicamente e exclusivamente voltado para determinados grupos sociais que não estão representados dentro disso? Ou a senhora acha que seria uma coisa mais das instituições abraçarem determinados acervos que tradicionalmente não estariam? É apenas na verdade, uma consulta aqui de pensar qual seria uma solução para essas ausências que a senhora citou tanto. E aí, lembrando que, sim, tudo isso, e eu estou simplificando muito porque eu sei que nada disso é fácil. Por isso que eu falei também das construções da complexidade, porque não dá para resolver isso no estalar de dedos. Eu sei que a solução não seria simples assim, mas apenas uma observação. E aí, por final, para encerrar a minha fala, eu gostaria só de lembrar de tudo que tem por trás do arquivo para dar acesso aos usuários, que as pessoas não veem. As pessoas não veem todo o trabalho que dá para receber, para recolher um documento, todo o trabalho que dá para depois acondicionar esse documento, para tratar intelectualmente, olhar o que é tratar intelectualmente, olhar o que tem dentro, tentar dar um sentido para aquilo, para que as pessoas, os usuários, que não estavam dentro daquela estrutura administrativa para poder compreender por que os documentos existem. E a gente tem um trabalho, e é um trabalho extremamente difícil e delicado, apesar de hoje em dia já ter normas e ter todo um série de padrões, para que isso faça sentido para depois o outro dar o sentido da pesquisa, dar o sentido... Então, assim, dar sentido ao usuário, sem que o usuário sequer saiba que a gente existe. Porque quando chega lá na parte de referência, quando chega lá na parte do usuário, até chegar ali, se trabalhou imensamente, se trabalhou arduamente, e trabalhos, às vezes, que são morosos, mas precisam ser morosos porque não adianta, porque cada processo de preservação, por exemplo, tem seu tempo, cada processo de dar sentido intelectual a ser tem um tempo,
processo de fazer anotação de cada papelzinho tem seu tempo, são coisas diferentes, equações diferentes, então eu aproveito também a deixa para encerrar nesse sentido, de que essas aproximações, elas são super importantes, o uso das tecnologias para facilitar tudo isso, esse acesso é uma coisa que maravilhosa, porque o nosso tempo está conseguindo ver, mas se a gente não tiver o por trás, e aí por isso, e aí obviamente a minha fala vem de alguém da coordenação de documentos que vive a parte de trás que ninguém vê, é um trabalho muito árduo e um trabalho muito feliz, não é uma reclamação, pelo contrário, eu amo muito o que faço, mas é um trabalho um pouco silencioso também, no sentido de que não fica exposto para a sociedade. E aí, até mesmo as bases de dados, que as professoras citaram, a base de dados, digitalização, tudo isso é o trabalho por trás que ninguém vê. E aí, só para poder dar uma alfinetadinha final sobre a questão que a professora também usou, dizendo que com as novas tecnologias os arquivos não precisam se sentir temerosos porque eles vão continuar existindo, a gente continua existindo porque a gente tem que continuar preservando o papel e também porque a gente se modifica. O Arquivo Nacional, mês passado, produziu a primeira certidão nato digital para o cidadão. Então, assim, a gente também está se modificando. E eu fico muito feliz de ter participado, inclusive, desse processo, que eu me senti pertencente à história. Tá bom? Muito obrigada. Então, Eliane, falo eu, então, já que ela lançou a primeira pergunta, então. Não, Renata, você pode ter certeza, pelo menos da minha parte, que eu conheço muito bem e sei o trabalho árduo que é todo o processamento técnico que envolve desde a chegada ao acesso à sala de consulta ou nas bases de dados dos documentos do Arquivo Nacional. É um trabalho fantástico, não é à toa que o Arquivo Nacional é uma instituição altamente especializada, com inúmeros técnicos, com várias coordenações. Bom, eu sou do Arquivo Nacional, não poderia falar diferente, mas estou aqui fazendo um coro com você, dizendo que não, é exatamente isso. E fazendo um gancho com exatamente isto, com que você começou a me perguntar, que seria um pouco do arquivês na lei de arquivos, eu não vejo muito assim. Eu até nomeei, mencionei a lei de arquivos como um dos instrumentos legais importantes para garantir exatamente tudo isso que você está dizendo e que você agora está conhecendo e que eu, professora Eliane, já conhecemos há muito tempo, né, que é o ofício dentro do Arquivo Nacional. Então, a lei de arquivos, não sei se é boa, se é ruim, eu acho que ela foi o produto de uma época importante para aquele momento e que, se não tivéssemos ela, seria até bem mais complicado, porque, no caso, eu vou falar sempre do meu lugar é o Arquivo Nacional, então eu não posso falar dos outros arquivos, nem órgãos estaduais, municipais, ou arquivos privados, nem da universidade, estou falando aqui do lugar do Arquivo Nacional. Foi muito importante reforçar o papel do Arquivo Nacional como guardião desta documentação emanada, produzida ao longo dos atos administrativos dos diferentes governos. Então, isso é importante. A lei, uma vez que nós estamos num ambiente administrativo, que é o ambiente dos órgãos do governo federal e do arquivo, que guarda esses registros, aqueles registros considerados permanentes, com fins informativos e fins históricos, é importante ter uma lei que reafirme, né, que esses documentos são importantes, os de valor histórico, que eles têm que ser preservados, que não há possibilidade, que não é aceitável que eles sejam eliminados indiscriminadamente no sigilo, na sombra, no escuro das administrações. Então, o papel da lei de arquivos naquele momento, em 1991, há 30 anos atrás, né, é dizer, estamos atentos, essa documentação, esses registros, tem valor para o cidadão, porque não era 30 anos atrás e não é hoje admissível, né, o cidadão não conhecer o que o Estado faz. Então, a questão da transparência e saber o que o Estado faz é uma obrigação do próprio Estado. Então, a lei
muito bem-vinda, pode ter problemas, pode ter, eu não sou especialista aqui para dizer isso, mas ela dá uma resposta ao problema real existente. E que vai, nesses 30 anos sofridos, de muita dificuldade para todos os órgãos que tratam de arquivos, bibliotecas, da memória, dos registros públicos, enfrentar os problemas que são problemas que antecedem a minha geração, da minha geração, e que, com certeza, vão estar para o futuro. Então, como a professora bem Eliane nos ensinou hoje e colocou. Então, eu acho que as ausências da lei de arquivos, ela vai sendo construída, né, com outras legislações, com outras normativas, com outros entendimentos que vão tentar fazer o quê? Que haja um controle do que é produzido e que seja preservado, não porque preservar é bom, porque temos que preservar os registros para a história, porque não se pode, no nosso caso, né, da onde estou falando, que é uma instituição que tem o dever da guarda, preservação, como você mesmo ressaltou, de todo esse trabalho que é feito para que o cidadão ou pesquisador tenha acesso a essa documentação, que seja tenha uma vigilância, né? Não há a possibilidade de você indiscriminadamente apagar todos esses registros. Então, as normativas, a legislação, ela tem esse poder, pode ser que não seja a melhor do mundo, mas ela tem um pouco para frear qualquer âmbito, né, qualquer iniciativa de que o cidadão, no futuro, venha perder informações que sejam importantes para a comprovação de direitos, reparação e tudo o que concerne aos registros públicos para o cidadão. Posso só usar um minutinho, Silvana, não sei qual é a regra, mas posso só... enfim, já estou falando, vou terminar. Em momento nenhum, eu sou uma arquivista formada, jamais seria contra a lei de arquivo é quase bíblia. Eu estava perguntando mais se existia, só porque você pode seguir a resposta me contemplou, porque eu já consegui entender, mas eu só estava perguntando mais se existia uma mudança, as gerações estavam começando a reinterpretar essa lei, muito mais do que questionar a lei, jamais, pelo contrário, ali a gente só, arquivista adora uma lei, na verdade, adora uma regra para poder dizer assim, está aqui escrito, a gente está seguindo isso. Eu sou da regra, jamais. Então, por favor, se eu me fiz interpretar diferente, retiro, porque jamais como arquivista falaria uma coisa, principalmente no lugar que eu estou hoje do Arquivo Nacional, que é um lugar que a gente precisa estar sempre preocupado com aquilo que a lei diz e cumprir o que a lei diz, e eu sou a do recolhimento, a do que acho que tem que salvar, porque eu sou historiadora também, então meu coração fica lá dividido. Então, jamais falei isso, professora, eu só estava realmente dando uma catucadinha em relação a essa coisa de que eu já li algumas coisas e achei realmente interessante o que no período, principalmente da construção da Constituição, se tinha como perspectiva de uma série de coisas, de uma série de problemas que se enfrentava, e como a gente interpreta essa lei hoje. A geração posterior começou a dar novas roupagens à coisa, e era mais nesse sentido, mas jamais... Enfim, desculpa. Não, imagina. Professora Eliane? Sim, bom, vamos lá. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim? Então tá ótimo. Vamos ver se eu me lembro ainda da sua pergunta, Renata. Mas eu acho que, por exemplo, com relação a... Não, tudo bem, mas com relação à construção, né, do arquivo que você se referiu, eu acho que você já colocou muito bem exatamente isso. É que a própria fala, o próprio registro que é produzido, né, pelo dono daquele acervo, por quem produz aquele acervo, já é uma opção, né? Então, ele me lembro que já participei de várias discussões falando sobre a questão da acumulação natural do acervo.
Acho que está com um problema no áudio. Vocês estão escutando? Oi, estão ouvindo? Assim, agora sim. Agora Tá sim. ouvindo? Ficou esquisito aqui. Bom, mas então, agora eu me perdi, já não me lembro mais o que eu estava falando. Mas vamos lá. Pergunta falando sobre isso. Sim, a construção. Isso, pois é. Sim, a outra pergunta, diga, que eu já ia enveredar para o outro assunto. No sentido de, porque, assim, a gente tem, de fato, uma série de segmentos da sociedade que não necessariamente estão representados, porque eles estão também, mas eles não estão diretamente representados dentro dessa perspectiva de arquivo como um registro de memória. Sim. E aí eu pensei, na verdade, fiz uma brincadeira de pensar numa possível solução para isso. Sim, sim. Então, os arquivos, cada um tem a sua função, né? Um arquivo institucional tem a sua função, um arquivo público tem a sua função, seja ele um arquivo municipal, estadual, ou um arquivo nacional, por exemplo, né? Então, acho que tem dois aspectos aí nessa pergunta que você fez. Um é desses arquivos custodiarem conjuntos documentais que são úteis a essas populações, né, que não aparecem, elas não são objeto do arquivo, né, desses arquivos que são custodiados pelos arquivos públicos, mas podem se utilizar desses acervos se eles forem colocados, disponibilizados, né, se eles forem difundidos, se houver um trabalho de conscientização até das populações, da importância, da relevância desses registros para o próprio cotidiano deles, né? Então, essa é uma questão. Agora, o que eu penso é que hoje em dia, justamente pelo uso das tecnologias de informação e comunicação, elas estão tão popularizadas que hoje em dia um cidadão comum, se ele tem um certo domínio, um certo acesso à tecnologia, e um letramento mínimo que seja, né, para lidar com elas, ele é um produtor de conteúdos e ele pode ser o preservador ou conservador dos seus próprios registros, né? Eu acho que isso, as tecnologias de informação e comunicação, elas foram um ganho muito grande. É óbvio que a gente sabe que tem toda uma questão de manipulação, questão de acesso, né? Questões econômicas, questões de organicidade, como é que essas populações, em geral excluídas, podem utilizar esses espaços para gerar seus próprios conteúdos, acessá-los, disponibilizá-los, né? Dividir com outras comunidades o que eles pensam, suas crenças, seus valores, né? E, a partir daí, formarem uma memória coletiva também, né? Um outro quadro social, né, que se coloca, né, para a construção de memórias, ou pode também ter o acesso aos arquivos públicos facilitados, né? E aí eu acho que tem que haver, eu acho que tem havido nesse sentido, né, uma postura proativa dos arquivistas, né, que trabalham nos arquivos públicos, em providenciar essa aproximação, né, em promover essa aproximação. Se a sociedade civil não se sente representada nesses acervos, então vamos mostrar para ela que ela está, sim, incluída aqui, que aqui também é o espaço dela e que esses acervos falam dela, sim, mas num campo ou num determinado momento, um determinado contexto que ela ainda não se deu conta, não é? Então, eu acho que essas exposições, por exemplo, esse espaço, né, participar mais, talvez, da própria vida em comunidade, se colocar, trazer para o espaço do arquivo discussões que são afetas à população da comunidade onde o arquivo está inserido, eu acho que isso é fundamental, né? Então, tanto ele pode produzir o seu conhecimento, disponibilizar e preservar, quanto o arquivo pode ser um parceiro dele também, nisso e na divulgação do seu próprio acervo, né? Acho que é isso mais ou menos. Acho que é uma solução boa.
mas também pressupõe uma coisa que às vezes também é difícil de compreensão, que é a lógica de pensar que o cidadão também tem responsabilidades, que ele também pode ser ativo em determinados momentos. Isso é uma postura, na verdade, de um cidadão que tem a noção de ativo junto com a noção de responsabilidade sobre o seu entorno. Exato. É um bom projeto, mas precisamos, acho que, amadurecer bastante para chegar até lá. Bom, eu queria muito agradecer as duas, e eu fiquei muito feliz, na verdade, de participar disso, aprendi bastante. Eu estou há pouco tempo na graduação, não tenho, na verdade, meses aqui ainda, mas já aprendi bastante, e agora fico mais feliz a gente poder interagir com pessoas que tiveram uma trajetória aqui dentro, puderam me ensinar um pouquinho mais. E a minha lógica é sempre aprender mais, que a gente está sempre aprendendo. Todo mundo. Isso aí a minha também. A minha também. A gente está sempre lendo, estudando a nossa. Com certeza. Todo mundo. A vida estudar, na verdade. E é muito bom. Bom, imagino que a Silvana... Já apareci. Muito obrigada a todas. Foi muito prazerosa essa prosa. Obrigada a todos também que estão nos assistindo e interagindo nos comentários. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, Renata. Tchau, Eliane. Tchau, Silvana. Tchau. Até a próxima. Tchau.